Miranda Priestley de O Diabo Veste Prada foi inspirado numa pessoa real? Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um filme que eu amo. Quem nunca assistiu O Diabo Veste Prada, né? E ficou com um certo rancinho de Miranda? Bom, neste vídeo nós vamos falar algumas curiosidades do filme O Diabo Veste Prada, mas também da pessoa que supostamente inspirou a personagem de Miranda. Eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar Miranda sendo interpretada por outra atriz. Mas acreditem, Meryl Streep não foi a primeira escolha para essa personagem, não. Kim Basinger era para ser Miranda, mas ela não quis o papel. Assim como Anne Hathaway também não foi a primeira escolha para interpretar Andy, ela era a nona escolha. Esse papel era para ter sido interpretado pela eterna Regina George, pela Rachel McAdams, mas ela recusou o papel 3 vezes. Outras atrizes foram também cogitadas, como Scarlett Johansson, Natalie Portman. Mas Anne Hathaway orou muito, com certeza, porque ela conseguiu o papel, ela queria muito ser a Andy. Gisele Bündchen também aceitou fazer parte do filme desde que não interpretasse uma modelo. Uma pena sua participação ter sido tão curtinha, né? Queria ter visto mais dela no filme. Emily Blunt também fez um papel icônico, né? Ela amava muito o seu trabalho. E ela improvisou diversas falas. Uma delas foi: estou a uma gripe do meu peso ideal. Ela era obcecada, né, pela magreza. E apesar do filme ser chamado O Diabo Veste Prada, a Prada não patrocinou o filme. Tiveram várias cenas que foram improvisadas no filme também, e deram muito, mas muito certo. A cena icônica, por exemplo, que a Miranda está chegando e todo mundo fica desesperado, organizando tudo, se arrumando. Isso não estava no roteiro original, mas foi adicionada para mostrar o poder da Miranda, o que ela causava nas pessoas. E a cena icônica do suéter azul? Foi uma aula, né, dela falando sobre a influência da moda, de uma cor, que é escolhida a dedo por alguém, mas essa cor chega numa loja de departamento que é escolhida por alguém que não liga nem um pouco pra moda. As expressões, o tom de voz, o cabelo platinado, muitos desses detalhes foram pensados pela própria Miranda e que no final fizeram um encaixe perfeito na personagem dela. E para ser mais intimidante, Meryl Streep realmente encarnou o papel de Miranda. Ela não interagia com o elenco fora das cenas. E ela conseguiu realmente assustar o elenco, né? Mas isso fez mal pra ela, porque nos momentos de intervalo ela ficava em seu trailer, meio isolada, e escutava as pessoas rindo, conversando. Meryl, inclusive, disse: foi horrível. Eu estava sofrendo no meu trailer e podia ouvir todos rindo. Fiquei tão deprimida que pensei, esse é o preço de ser a chefona. O Diabo Veste Prada estreou em 30 de junho de 2006. Isso nos Estados Unidos, né? No Brasil demorou um pouquinho. Chegou em 11 de agosto de 2006. Mundialmente, o filme arrecadou 326 milhões de dólares. Tá bom, mas vamos então para a parte que vocês querem saber. Miranda foi inspirado em Anna Wintour. Pra quem não sabe quem é Anna Wintour, ela era simplesmente editora-chefe da Vogue. E ela foi editora-chefe da Vogue por 37 anos, já que ela deixou o seu posto agora em 2025. Mas por que tem essa teoria de que Miranda foi inspirada em Anna? Estilo, postura. Tanto Miranda quanto Anna têm cabelo curto, tom de voz calmo e intimidante. Anna Wintour também não seria uma pessoa muito fácil de lidar, já que ela seria rígida no trabalho. É famosa por sua disciplina. Acorda às 5 da manhã, tem rotinas rígidas, exige perfeição. Bom, condiz muito com a personagem da Miranda também. Até mesmo o escritório de Miranda teria sido inspirado no escritório de Anna, que mandou reformar depois do filme. As duas raramente mostram emoções em público. E depois de todas essas teorias, como Anna Wintour reagiu a tudo isso? Bom, ela negou ser tão autoritária como Miranda. Em 2024, ela assistiu o musical da peça e disse: deixe o público decidir se há semelhanças. Miranda não é um retrato fiel de Anna Wintour, mas carrega traços inconfundíveis dela. Mas quem é Anna? Como eu já disse, ela foi editora-chefe por 37 anos da Vogue. Ela assumiu a Vogue americana em 1988. Transformou a Vogue em um ícone cultural. Lançou designers como Marc Jacobs, John Galliano e expandiu a marca globalmente. Organizou também o Met Gala desde 1995 e criou iniciativas também como o Vogue World, que é um evento anual organizado pela revista Vogue, que celebra moda, cultura, através de um desfile de moda e uma festa. Em 26 de outubro de 2025, acontecerá o evento e 100% da renda dos ingressos será doado para ajudar os profissionais de figurinos que foram atingidos pelos incêndios de Los Angeles. E a vida pessoal de Anna? Em 1984, ela se casou pela primeira vez. O casamento
casamento durou até 1999. Juntos, o casal teve 2 filhos. E o segundo casamento dela foi de 2004 a 2020. O divórcio aconteceu muito discretamente. E apesar dessa imagem durona dela, os filhos disseram algo muito lindo sobre ela. Descreveram ela como generosa e dedicada. Sua filha mais nova falou: ela coloca todos antes de si mesma. Mas me diz aí, você acha realmente que Miranda foi inspirada em Ana? Se foi, eu não sei, mas só sei que eu estou muito ansiosa para o Diabo Veste Prada 2, né? Já tá confirmadíssimo com as personagens que nós amamos, Miranda, Andy, Emily, e a trama vai explorar a crise das revistas na era digital. Tô bem ansiosa. Mas me diz aí, você gosta desse estilo de vídeo, trazendo curiosidades dos bastidores, linkando com a vida real? Me diz aí que daí eu trago mais vídeos nesse estilo pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, tchau, tchau.